Você já olhou para o mundo com toda a sua beleza e também toda a sua dor e se perguntou: qual é o sentido de tudo isso? Se existe um Deus bom, por que as coisas parecem tão quebradas? Essa é talvez a pergunta mais antiga e profunda da humanidade. E a Bíblia, longe de ignorá-las, a encara de frente desde suas primeiras páginas. Ela nos apresenta uma criação perfeita, um jardim onde a humanidade caminhava em harmonia com seu Criador. Não havia vergonha, medo ou morte. Era um mundo como deveria ser. Mas então, uma escolha. Um ato de desobediência que fraturou essa relação perfeita, introduzindo o pecado e a separação no tecido da existência. A partir desse momento, a história da humanidade se torna uma busca por redenção, um anseio por restaurar o que foi perdido. Se você já sentiu esse vazio, essa sensação de que algo está faltando, saiba que você está tocando no cerne da condição humana. É aqui que nossa jornada começa, na busca pela história da salvação em 15 minutos, o fio vermelho que conecta toda a Bíblia. Se você busca respostas para as grandes questões da vida, eu te convido a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, pois o que vamos descobrir juntos pode mudar a sua perspectiva para sempre. A grande questão que surge da queda não é apenas o que deu errado, mas sim, Deus tem um plano para consertar isso? E a resposta, sussurrada em meio à maldição, é um retumbante sim. Em Gênesis 3,15, encontramos a primeira promessa, uma profecia enigmática de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Este é o primeiro vislumbre do nosso fio vermelho, um fio de esperança, promessa e sacrifício que começa a ser tecido na tapeçaria da história. Essa promessa inicial de um libertador que viria paira sobre a narrativa bíblica por séculos. A humanidade se espalha, constrói impérios e, repetidamente, se afasta de seu Criador. A esperança parecia tênue, quase esquecida. Mas Deus não esquece suas promessas. Ele então foca seu plano redentor em um homem, um caldeu, chamado Abraão. A ordem que ele recebe é radical. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Em Gênesis 12, Deus faz uma aliança incondicional com ele, prometendo 3 coisas monumentais: uma terra, uma descendência incontável como as estrelas e, o mais crucial, que através da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. O fio vermelho da promessa, antes um sussurro, agora se torna uma aliança formal. A salvação não seria apenas para um povo, mas para o mundo inteiro, e viria através dessa linhagem específica. A fé de Abraão é testada de forma extrema, quando Deus lhe pede para sacrificar seu único filho, Isaque, o filho da promessa. No Monte Moriá, no momento final, Deus intervém e provê um carneiro para ser sacrificado em lugar de Isaque. Este evento é uma sombra profética poderosa. Ele estabelece um princípio fundamental da salvação, a substituição. Alguém inocente morre no lugar do culpado, o fio vermelho atingido com a cor do sacrifício vicário. A fé de Abraão é acreditada a ele como justiça, e a linhagem da promessa é assegurada. Contudo, a história toma um rumo inesperado. Séculos depois, essa descendência prometida, os filhos de Israel, não está em uma terra de bênçãos, mas como escravos, sob o jugo opressor do Egito. Como um povo escravizado poderia ser o canal de bênção para o mundo? A promessa parecia estar em ruínas, enterrada sob o peso de tijolos de opressão. No ápice do sofrimento de Israel no Egito, quando toda a esperança parecia perdida, Deus se lembra de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele levanta um libertador improvável, Moisés, para confrontar o faraó e liderar seu povo para a liberdade. A libertação culmina em uma noite de terror e salvação, a Páscoa. Deus instrui cada família israelita a sacrificar um cordeiro perfeito e a passar seu sangue nos umbrais de suas portas. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito, mas, ao ver o sangue, ele passaria por cima daquela casa, poupando o primogênito. Aqui, o nosso fio vermelho se torna um rio carmesim. A salvação vem explicitamente através do sangue de um cordeiro inocente. É a imagem mais clara até então de que a vida é resgatada pela morte de um substituto. Libertados da escravidão, o povo de Israel é levado ao Monte Sinai, onde Deus lhes entrega a lei. Muitos veem a lei como um conjunto de regras para se obter a salvação,
Mas seu propósito era muito diferente. A lei foi dada a um povo que já havia sido salvo da escravidão. Ela era um guia sobre como viver em comunhão com um Deus Santo. Mais do que isso, a lei funcionava como um espelho, revelando a profundidade do pecado humano. Ninguém conseguia cumpri-la perfeitamente. Os mandamentos morais, cerimoniais e civis, incluindo o complexo sistema de sacrifícios, serviam como um lembrete constante da necessidade de perdão e expiação. Cada animal sacrificado no tabernáculo e mais tarde no templo era mais um elo nesse fio vermelho, apontando para a necessidade de um sacrifício final e perfeito que pudesse verdadeiramente remover o pecado e não apenas cobri-lo temporariamente. O povo agora tinha uma identidade, uma lei e uma promessa de uma terra. Mas a jornada revelou que o problema mais profundo não era a escravidão no Egito, mas a escravidão do pecado em seus próprios corações. Após entrarem na terra prometida, a história de Israel se torna um ciclo trágico de obediência e desobediência, de paz e de guerra, de fidelidade e de idolatria. Os livros de Juízes, Samuel, Reis e Crônicas narram essa montanha-russa espiritual. A nação clama por um rei, querendo ser como as outras nações. Deus lhes concede o desejo e, eventualmente, levanta o maior rei de Israel, Davi, um homem segundo o seu coração. É com Davi que o fio vermelho da promessa se torna ainda mais específico. Em 2 Samuel 7, Deus faz outra aliança eterna, prometendo a Davi que um de seus descendentes se sentaria em seu trono para sempre, estabelecendo um reino que não teria fim. A promessa do Salvador do mundo, o descendente de Eva e de Abraão, agora está ligada à linhagem real de Davi. Ele seria um rei. No entanto, mesmo os melhores reis, como Davi e Salomão, falham. O reino se divide, a idolatria se aprofunda, e, eventualmente, tanto o reino do norte quanto o do sul são levados ao exílio. É nesse período sombrio de crise nacional que Deus levanta os profetas, homens como Isaías, Jeremias e Miqueias, que falavam com coragem contra a injustiça e a infidelidade, mas que também pintavam quadros vívidos de uma esperança futura. Eles falavam de um novo rei, um renovo de Jessé, que julgaria com justiça. Mas eles também introduziram uma imagem paradoxal e chocante. Isaías 53 descreve um servo sofredor, um que seria desprezado, rejeitado, ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estaria sobre ele. Como o rei prometido, o leão da tribo de Judá, poderia ser também este cordeiro sofredor levado ao matadouro? O fio vermelho agora parecia ter duas pontas aparentemente contraditórias. Um rei glorioso e um servo sofredor. O mistério se aprofundava, preparando o palco para a revelação mais surpreendente de todas. Após o profeta Malaquias, os céus se fecharam. Por 400 anos houve um silêncio profético. Israel estava sob o domínio de impérios estrangeiros, culminando na ocupação romana. As promessas pareciam distantes, meras lendas de um passado glorioso. O povo ansiava pelo rei davídico, pelo Messias que os libertaria da opressão. Eles esperavam um general, um revolucionário político. Mas o plano de Deus era infinitamente mais profundo e inesperado. A história da salvação não precisava de uma revolução política, mas de uma invasão divina. Em uma pequena cidade da Judéia, chamada Belém, o local de nascimento do rei Davi, uma virgem chamada Maria deu à luz a um filho. O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia meticulosamente traçando a linhagem de Jesus até Davi e Abraão, provando que ele era o herdeiro legítimo das alianças. Lucas faz o mesmo. Seu nascimento não foi um acidente, mas o cumprimento preciso de séculos de profecia. O Verbo se fez carne. O Deus infinito entrou no tempo e no espaço. Este Jesus cresceu e iniciou seu ministério, e suas palavras e ações revelaram sua verdadeira identidade. Ele não apenas ensinou sobre Deus, ele afirmou ser Deus. Ele disse: "Eu e o Pai somos um." Ele perdoou pecados, algo que só Deus pode fazer.
Ele curou os doentes, acalmou a tempestade e ressuscitou os mortos, demonstrando poder sobre a natureza, a doença e a própria morte. Ele cumpriu perfeitamente a lei que ninguém mais podia cumprir. O fio vermelho, que por milênios foi uma promessa, uma sombra, um sacrifício de animal, agora estava ali, em carne e osso. Ele era a personificação viva de toda a esperança de Israel e do mundo. Ele era o rei prometido, mas não da maneira que esperavam. Seu reino não era deste mundo, e a batalha que ele veio travar não era contra Roma, mas contra o pecado e a morte. Jesus, o Rei perfeito, viveu uma vida sem pecado, demonstrando o que a humanidade deveria ser. Mas as profecias não falavam apenas de um rei, falavam de um servo sofredor. O clímax de sua missão, o ponto para o qual todo o Antigo Testamento apontava, não seria num trono de um palácio, mas em uma cruz romana. Na última ceia, que era uma refeição de Páscoa, Jesus tomou o pão e o vinho e os reinterpretou em torno de si mesmo. Ele era o verdadeiro Cordeiro Pascal, cujo corpo seria partido e cujo sangue seria derramado para uma nova aliança, para o perdão dos pecados. O fio vermelho da Páscoa encontrou seu cumprimento final nele. A cruz foi o evento mais sombrio e mais glorioso da história. Ali, a justiça de Deus contra o pecado e o amor de Deus pela humanidade se encontraram de forma violenta e bela. Como o servo sofredor de Isaías 53, ele levou sobre si as nossas transgressões. Como o carneiro porvido a Abraão, ele foi o substituto que Deus mesmo providenciou. Como o Cordeiro Pascal, seu sangue nos protegeu da morte eterna. Cada sacrifício no templo, cada profecia de sofrimento encontrou seu sim e amém em Jesus. A dívida do pecado, impagável para nós, foi paga integralmente por Ele. Mas a história não termina na escuridão de um túmulo. Se terminasse, a cruz seria apenas uma tragédia. No terceiro dia, o impossível aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos. A ressurreição foi a vindicação de Deus, o selo de aprovação em seu sacrifício, a prova de que Ele era quem dizia ser. Foi a vitória final sobre o pecado e a morte. A morte não teve a palavra final. A ressurreição declarou que uma nova criação havia começado e que a vida nova e eterna estava agora disponível para todos que nele crescem. O Salvador havia completado sua obra. Mas o que isso significava para aqueles que ele deixou para trás e para nós hoje? Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos por 40 dias, ensinando-lhes sobre o reino de Deus. Ele lhes deu a grande comissão, ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, proclamando as boas novas de sua morte e ressurreição. E então ele ascendeu aos céus, prometendo que não os deixaria sozinhos. 10 dias depois, na festa de Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Jerusalém, capacitando-os com uma ousadia sobrenatural. O que era um pequeno grupo de seguidores assustados se tornou uma força imparável que viraria o mundo de cabeça para baixo. Este é o nascimento da Igreja. A história da salvação não é um livro fechado. Nós estamos vivendo em um de seus capítulos mais emocionantes. O fio vermelho da redenção, que foi tecido através de patriarcas, profetas e reis e culminou em Cristo, agora é estendido através do seu corpo na terra, a Igreja. Através do Espírito Santo, esse mesmo fio é tecido no coração de cada crente. A salvação não é apenas um evento passado ou uma esperança futura. É uma realidade presente e transformadora. Ser salvo significa ser perdoado, reconciliado com Deus e receber uma nova identidade como filho amado. Significa ser libertado do poder do pecado e receber um novo propósito para a vida, amar a Deus e amar ao próximo. A missão da Igreja é ser portadora desta luz, estendendo o fio da esperança a um mundo que ainda vive na escuridão. Cada vez que o Evangelho é compartilhado, cada ato de amor e justiça feito em nome de Cristo é a continuação desta grande história. Nós nos tornamos parte da resposta de Deus à pergunta inicial sobre o quebrantamento do mundo.
Somos chamados a ser agentes de restauração, apontando para a esperança definitiva que ainda está por vir. Vivemos agora no que os teólogos chamam de já e ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado pela vida, morte e ressurreição de Cristo. A vitória decisiva sobre o pecado e a morte já foi conquistada. No entanto, ainda não vemos a consumação final de todas as coisas. Ainda vemos dor, sofrimento e injustiça no mundo. O fio vermelho da história da salvação ainda não chegou ao seu destino final. A Bíblia, no entanto, nos dá um vislumbre glorioso do final desta história. O livro do Apocalipse não é um roteiro de medo, mas uma carta de esperança para a igreja revelando o triunfo final de Cristo. Ele descreve o retorno do rei, não como um servo sofredor, mas como um leão conquistador. Ele voltará para julgar o mal, para enxugar toda lágrima e para fazer novas todas as coisas. A história que começou em um jardim termina em uma cidade-jardim, a Nova Jerusalém. Lá não haverá mais maldição, nem dor, nem morte. A árvore da vida da qual a humanidade foi banida no Gênesis estará acessível a todos no centro da cidade. E o mais maravilhoso de tudo, Deus habitará diretamente com seu povo. A comunhão perfeita, perdida no Éden, será restaurada para sempre. O fio vermelho encontra seu fim glorioso na presença eterna do próprio Deus. Toda a tapeçaria da história fará sentido. Cada promessa, cada sacrifício, cada momento de espera culminará nesta realidade eterna. Esta é a história da salvação em 15 minutos. O fio vermelho que conecta toda a Bíblia. É a maior história já contada. E o mais incrível é que é um convite para você encontrar seu lugar nesta história. Se esta jornada te tocou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Comente, eu faço parte dessa história, para declarar sua fé. A Bíblia é um convite para você mesmo traçar esse fio vermelho. Comece no Evangelho de João, veja a história de Jesus, volte para Gênesis e veja como tudo começou. A sua maior aventura está esperando nas páginas deste livro.